Olá! Vamos gravar mais um episódio do nosso podcast Momento Aduaneiro, aproveitando todo o conhecimento dos palestrantes do nosso primeiro Congresso Estadual de Direito Aduaneiro. E hoje o tema será Gestão de Risco e Compliance Aduaneiro. E para falar desse tema, que é amplo, mas também bem desafiador, eu tenho comigo a auditora fiscal Márcia Almeida e a advogada Carmen Silva, que vão falar um pouquinho do tema e tentar complementar com as duas visões dos dois lados da equação. E para começar, eu queria te ouvir, Márcia, um pouquinho sobre a parte conceitual. O que é gestão de risco para a Receita? Como que a Receita realiza e exerce a gestão de risco, que é um tema que a gente ouve tanto, mas que para muita gente não é algo tão fácil de entender, de tatear, parece algo muito abstrato. O que você me diz? Boa tarde, Fernanda, boa tarde, Carmen. Falar de gestão de risco é sempre desafiador, porque eu ouso dizer que hoje não tem como a gente conversar sobre comércio exterior e direito aduaneiro sem falar de gestão de risco. Mas o que é essa gestão de risco, né? Como é essa prática do gerenciamento de risco na aduana brasileira? Bom, só para vocês entenderem, situar, né, nós temos hoje um universo de aproximadamente 5.000 declarações de operações exterior por ano, registradas por ano. Ou seja, são registradas 5 milhões de DIs, DUMPs e DUI por ano. É um volume gigantesco de operações de comércio exterior e a Receita ela precisa tomar uma decisão, uma tomada de decisão quanto a quais cargas vão ser analisadas pela Receita, quais vão sofrer fiscalização, onde vai ser, como vai ser essa fiscalização. É uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão da Receita quanto ao gerenciamento de risco, ela vai depender muito do comportamento do contribuinte. Então, para aqueles contribuintes que mostram aquele comportamento de que querem cumprir todas as obrigações fiscais, qual vai ser a tomada de decisão, né? A atuação da Receita vai ser a facilitação. E há várias formas da Receita facilitar isso. O programa OEA é uma, programa Remessa Conforme, consultas manuais aduaneiros, os processos de solução de consulta, entre outras. E eu ouso aqui dizer que, mais atualmente, a gente vai ter a DUIMP como um grande atestado de conformidade dos importadores, porque com esse novo processo de importação, a DUIMP tendo o catálogo de produtos, né, como característica, se as empresas construírem um bom catálogo de produtos, isso vai permitir que elas descrevam bem as mercadorias, e isso sim vai ser um atestado de conformidade para a empresa. E a gente tem os outros contribuintes, aqueles que, na realidade, querem cumprir, mas não conseguem. Então, há outras tomadas de decisão, como, por exemplo, os programas de autorregularização, a malha aduaneira é um exemplo disso. Temos também aqueles contribuintes que não querem cumprir, mas tem lá aquele comportamento, ora cumprem, ora não, né? Meio controlado esse descumprimento. Para esses contribuintes, a Receita atua tentando, por meio do gerenciamento de risco e monitoramento, fazer uma dissuasão, né, desse comportamento. E temos aqueles contribuintes que realmente não têm interesse em conformidade. São aqueles contribuintes que já praticam comércio exterior com o intuito de fraude. E para esses contribuintes cabe o uso de toda a força legal, né, por meio das fiscalizações, das representações fiscais para fins penais. Então, conceituando, né, a gestão de risco para a aduana seria isso, uma tomada de decisão diante da impossibilidade, né, de se fiscalizar todo mundo. E a gente sabe também que existem aqueles contribuintes que praticam e os que não praticam, né, um mau comportamento nessas operações, tomar uma decisão quanto a quem vai ser fiscalizado. Muito interessante. E da tua fala, duas palavras me chamam a atenção. Né? Uma, com certeza, é conformidade ou compliance, né? Há quem não goste da palavra compliance porque ela parece muito ampla, muito, né? Mas podemos usar conformidade aqui.
mas também uma questão aí de enforcement, né? Da necessidade de realmente a Receita, a aduana, usar o seu poder para dissuadir ou até punir aqueles que realmente, principalmente nos casos voluntários, nos casos intencionais, descumprem e colocam aí, né, as fronteiras em risco. Carmen, olhando pelo lado do contribuinte, do operador, e também do lado da academia, o que tu consegues né, trazer para a gente em relação a isso, complementando um pouco das questões que a Márcia nos trouxe? Essa visão da Márcia ela é muito interessante, porque quando a gente olha para a cadeia logística, a gente já visualiza nessa fala da Márcia aquela pirâmide, né, da OCDE, Sim. colocando exatamente a conduta versus a aplicação da lei. E nós tivemos a oportunidade de, numa visão acadêmica, fazer uma breve pesquisa, até por uma curiosidade de buscar um conceito, porque a gente tem falado hoje, né, nas diversas camadas da sociedade, da economia, em compliance, programa de conformidade, e algo que me inquietava era tentar entender, Fernanda, qual que era o conceito. Qual é o conceito técnico, científico? E, curiosamente, a gente tem algumas pesquisas, né, oportunidade de ter acesso, uma pesquisa da Universidade da Áustria, outra, inclusive, de Harvard, que a gente apresentou, né, no evento aí semana passada, e é unânime o entendimento de que não há um conceito técnico nem universal sobre o que efetivamente seja conformidade ou compliance. E uma preocupação que fica nisso é que quando a gente não tem uma definição, é como se eu tivesse a liberdade, ou cada uma de nós aqui, aplicarmos um programa dentro do nosso entendimento, dentro, às vezes, do nosso setor. E é claro que o mercado ele é muito dinâmico, né? Mas se a gente também não tiver esse entendimento, pelo menos do ponto de vista literário, a gente corre, talvez, né, esse risco de desvirtuarmos e aí a gente não conseguia atacar, né, efetivamente ali o ponto. Então, acho que esse é um primeiro aspecto, né, que eu gostaria, assim, de trazer dentro dessa pesquisa um pouco mais acadêmica, de que não há esse conceito universal. Ao mesmo tempo, quando a gente tenta entender a origem, né, qual que é a origem, então que momento, né, a provocação que a gente faz, em que momento da história a humanidade começou a falar em compliance, em programas, né, e aí a gente vai entender que ele vem justamente de uma preocupação, né, na década de 70, o Congresso americano ele faz a aprovação da FCPA, né, de uma lei que tem um enforcement muito contundente, porque buscava penalizar ou criminalizar as empresas americanas que estavam tendo condutas, vamos dizer assim, fora das práticas, né, fora das regras do jogo, em territórios estrangeiros, e aquilo estava afetando justamente a reputação americana, e há uma comoção da sociedade, e a resposta do Congresso é com essa lei, né? E aí a gente começa a olhar que os próprios organismos internacionais, OCDE, Nações Unidas, começa também a promover as convenções, dizendo, olha, não basta determinados países, né? O comércio é global. Então, todo mundo tem que ter a preocupação de internalizar regras para que os seus operadores, os seus cidadãos tenham essa clareza e tenham essa preocupação de conduta, e se ela não for dentro das regras, né, do jogo, existe uma consequência. E a gente vai perceber isso depois, aqui um voo, né, muito panorâmico, né, mas no próprio Reino Unido, que tem inclusive uma consequência mais severa que a própria FCPA, que aí eles acabam criminalizando não só as empresas locais, mas acaba tendo, né, um caráter transnacional, alcançando as empresas que praticam, então, esses, seja atos de suborno, fora do seu território. E quando a gente olha para o Brasil, né, qual que é a realidade que a gente vai perceber ali, né, Fernanda? A gente percebe a lei 2003, que é a lei de corrupção. E qual que é a característica, né, dessa fotografia? Quando a gente olha para isso, a gente vai encontrar um aspecto muito mais repressivo, né? E talvez ali, como a gente fala, se perde um pouco da oportunidade de ter uma visão mais ampla desses programas, que é incentivar de fato ao ter pelo menos ali um controle, pelo menos ali um controle de riscos, que é um pouco da fala do que a Márcia está trazendo, né? Então, para não monopolizar aqui muito a fala, mas acho que a gente tem sim, uma caminhada muito positiva, até aqui, olhando para as operações de comércio exterior, os programas da OEA,
e ao mesmo tempo, né, eu sei que a gente vai falar um pouquinho da frente, os desafios que o OEA, isso até apareceu hoje na nossa fala do evento, um dos painéis, que ele está pesado, né, no sentido, ele não é para todas as empresas. E aí, como que a gente faz com as médias empresas, o mesmo com a pequena, que está no comércio internacional e que tem interesse em ter as suas condutas, as suas operações devidamente em compliance, mas que talvez hoje isso fica bastante pesado, né, dentro da estrutura que está. E aí, só para fechar, Fernanda, me chamou a atenção da fala de um dos representantes da Receita ali no painel, que ele disse, olha, a Receita, inclusive, está reestruturando, né, todo o programa do OEA para que talvez aqui a gente consiga criar ali camadas, né, e graus para que venham mais empresas para dentro do programa, o que seria fantástico aí do ponto de vista, né, do incentivo ao compliance e ao programa de conformidade. Com certeza, e olhando para as falas de vocês altamente complementares, o que a gente vê é que falar em conformidade no direito aduaneiro é um interesse de ambas as partes. Não é só algo que vai facilitar ou dar maior eficiência para a atividade da aduana ou das empresas, né? É uma via de mão dupla e que todos tendem a ganhar. Menos aqueles que deliberadamente querem, né, fazer as coisas erradas. E, obviamente, eu acho que nem setor público quanto privado defendem essas empresas, né? E eu acho que a ideia é justamente isso. Colocar o risco, a bandeira vermelha para elas e focar todos os esforços em combatê-las, porque elas trazem problemas para a aduana e para a competição leal, e deixar com que o resto do comércio flua, né? Como a Márcia colocou, facilitação. Mas também tem essa questão de que não é 0 ou 100. Né? Não é 0 ou OEA, não é faço tudo certo ou faço tudo errado, né? Existem camadas, como a Carmen colocou, existem aquelas empresas que tentam fazer certo, mas nem todas as vezes vão conseguir, como a Márcia colocou, e eu acho que essa é um pouco do movimento de amadurecimento da gestão de risco, né? É entender que você não tem que colocar todos os benefícios para um e 0 benefícios para outro, mas manejar essas categorias da melhor forma possível, né? Dentro de uma maturação do que pode oferecer e de como ser mais eficiente. Né? E dentro desse contexto, eu queria ouvir de vocês o que, na visão de vocês, são os principais desafios para que a gestão de risco evolua e seja cada vez mais eficiente no sentido de coibir o que precisa ser coibido e facilitar o que precisa ser facilitado. Para a aduana, eu entendo que o maior desafio hoje é exatamente esse equilíbrio, né, entre a facilitação e o controle. Trabalha-se a gestão de risco muito em 2 vertentes, na vertente da conformidade e na vertente do combate à fraude. O que se pretende é diminuir o número de seleções, selecionar cada vez melhor, mas selecionar menos, porque a gente sabe que é um custo, parar uma carga é um custo muito grande, ao mesmo tempo que essas empresas que atuam cometendo as fraudes aduaneiras, né, precisam ser combatidas, porque isso beneficia, né, proporciona uma concorrência mais leal entre as empresas, né? Então, é exatamente esse equilíbrio entre, ao mesmo tempo que você tenta facilitar, você tem que destinar, sim, uma grande fatia, né, da mão de obra, principalmente dos auditores, para esse lado do combate à fraude aduaneira. E hoje esse é um desafio muito grande na Receita Federal. Inclusive, no final de 2024, foi criada a REFRAD, que é a Rede Nacional de Combate à Fraude Aduaneira, da qual eu faço parte, e a gente tem essa preocupação. A gente trabalha com uma gestão de risco integrada, a equipe, e a preocupação e o desafio é exatamente conseguir combater essa fraude aduaneira estruturada, porque a fraude aduaneira hoje, ela extrapola o aduaneiro. Ela vai para tributos internos, ela trabalha com múltiplas camadas de interpostas das pessoas, trabalha com blindagem patrimonial, lavagem de dinheiro e cada vez mais a participação da criminalidade organizada, como a gente viu agora na Carbono Oculto. Então, essa liberação, né, desse quantitativo de pessoas, de auditores, para poder combater essas fraudes que cada vez mais estão estruturadas, é um desafio e eu acho que é um objetivo daqui para frente para a Receita Federal.
Ótimo, cara. Sem dúvida, assim, aproveitando essa fala da Márcia, o que a gente percebe, e sentando aqui, colocando o papel de cidadã, né, olhando no aspecto da sociedade, a gente percebe com muita preocupação o avanço, né, do crime ocupando aí, como a gente costuma dizer, os espaços da sociedade, para ocultar as operações ilícitas, atacando, inclusive, instituições financeiras que são altamente reguladas. Então, eu vejo assim que esse é um grande desafio, porque ali é uma porta realmente para fraude, para lavagem de dinheiro, para o financiamento que nós, enquanto sociedade, não é o que nós queremos, né? A gente quer que a lei seja aplicada realmente com força, né? Para que esses sujeitos, eles não atrapalhem a economia e não atrapalhem a segurança da sociedade. E eu acho que como desafio aqui do ponto de vista até prático, Fernanda, eu diria assim que a gente tem escutado cada vez mais de novo programas de compliance, né? A gente costuma aqui ter uma enormidade de denominações, o compliance ambiental, o compliance nosso aduaneiro, o compliance trabalhista, digital, mas o quanto que esses programas que hoje estão implementados, eles têm efetividade, eles são mensurados. Acho que essa é uma grande preocupação. E aí eu vou voltar de novo para aquela questão de eu ter um conceito, uma definição que seja compliance e ter a clareza de como é que eu mensuro essa efetividade. Porque senão eu vou ter no final do dia, seja instituição, seja empresa privada, organização, um compliance que talvez ele não esteja, né, abraçando o seu verdadeiro propósito, né, que é o ter ali realmente um gerenciamento de risco, um tratamento desse risco. Então, acho que esse é um desafio muito grande, a gente, além de implementar um programa, como mensurá-lo. E se nós temos colado, vou dizer isso, né, mais do que impregnado, colado na nossa cultura, que compliance é muito mais, ou conformidade, muito mais para além de leis formais, regras e códigos internos. Ele trata-se de uma ciência comportamental, né? Então, ele tem que ser para além de uma preocupação de que eu tenho um compliance para reduzir talvez uma consequência sancionatória, né? Que a gente vê isso no próprio FCPA. Não, ele está ali porque eu tenho, além de tudo, uma preocupação de que eu tenho uma cultura, né, uma verdadeira cultura ética dentro dessa organização, dentro dessa empresa. E eu tenho instrumentos adequados que me permitem mensurar a efetividade. Existe um exemplo dessa pesquisa que me chamou muita atenção e que a gente, Fernando, trabalha com o OEA, a gente percebe muito lá naquele critério do RH, né? Os treinamentos. Como que você mede a efetividade dos treinamentos, né? Eu tenho aqui uma ata de participação e aqui teve 95% de participação dos colaboradores. Ok, mas participação não é sinônimo de retenção de conhecimento. Como que você, né, tenta aplicar com os colaboradores, como é que se deu a retenção desse conhecimento? Então, um exemplo assim muito simples, mas para a gente ver que essa é uma grande dificuldade. E eu fecharia com, ainda dentro desse aspecto, Fernanda, com o seguinte ponto, que lá na estrutura do programa, as empresas e instituições deveriam se preocupar com as linhas de defesa. Né? A gente viu isso muito na questão do tarifaço agora. Então, eu tenho ali um risco, e nesse risco eu tenho a questão do board, que teria que observar esse risco rapidamente. Se passar esse risco, eu tenho lá uma segunda linha de defesa, que é a minha equipe operacional do gerenciamento de risco, e se passar, eu ainda tenho a auditoria, né? Então, de uma forma muito breve aqui, eu acho que os desafios está em implementar isso realmente e mensurá-los. Muito interessante. E aí essa questão do mensurar, ela é até interessante, porque quando a gente fala de uma cultura de conformidade, muitas vezes não é tanto dentro das empresas, mas também falando de aduana. Não é a quantidade de multa, não é a quantidade de apreensões que vai medir a eficiência da minha gestão de risco. Porque no primeiro momento, claro, quanto mais eu autuo, quer dizer que eu estou focando no grupo certo. Mas com o tempo, o que se espera é que mesmo focando no grupo certo, a necessidade de enforcement, a necessidade de punição, de apreensão, diminua. Mesmo que você invista para um programa de gestão de risco e que esses números só aumentem, mostram que por melhor que a fiscalização esteja fazendo seu papel, ela não está educando. Né, a sua amostragem, a sua sociedade. Então, essa questão da mensuração, ela parece ser muito interessante, muito relevante para a gente medir e realmente não só implementar esses programas, mas garantir que eles perpetuem e amadureçam. E uma das questões aqui que me chamou a atenção da fala de vocês, duas,
e que eu acho que também reflete muito do que a gente está vendo nesse evento, é essa mudança do foco eu estou simplesmente de evasão fiscal, né, ou até fraude fiscal, para assuntos que são extrafiscais e que parece ser realmente o foco de uma aduana moderna, né? Então é isso. Claro, a questão do não pagamento de tributo, ele é um problema e ele tem que ser coibido. Mas será que a aduana deve investir todos os seus esforços nisso? E não justamente nesses problemas que são muito maiores, né? E aí, quando a gente olha para fora, a gente vai olhar dentro da OMA o marco SAFE, que vem pós-terrorismo 2001, e só agora, em 2025, a gente começa a ver a nossa aduana falando disso. Estamos atrasados? Talvez. Mas, para quem atua tanto tempo no direito aduaneiro, é uma felicidade poder finalmente, né, ouvir esse discurso e conseguir dialogar dentro disso, né? Esse é um tema muito grande e a gente poderia ficar aqui dias falando, mas considerando que a gente tem aí um tempo apertado, eu queria que vocês aí, de uma forma muito rápida, deixassem uma mensagem final do que vocês acham que é importante para os nossos ouvintes pensar, uma provocação ou alguma questão que vocês acham que vale a pena aí focar para pós-episódio do podcast. E desde já agradecer muito a presença de vocês, foi um prazer conversar com vocês e deixar também o convite para que os nossos ouvintes continuem participando e acompanhando aí os outros episódios. Na minha opinião, aí é a minha opinião pessoal mesmo, eu acho muito importante esses locais de debate, de discussão sobre os assuntos, sobre gestão de risco, sobre compliance, sobre conformidade. Isso só engrandece, fortalece, né, o comércio exterior e, na realidade, é isso que a gente quer. A gente quer um comércio exterior que seja um lugar eficiente, confiável, né, isso favorece toda a sociedade. Então, eu acho muito bom espaços como esse, né, podcast, o próprio congresso, que permite essas discussões. Então, parabéns e obrigada pelo convite de participar no podcast. Nós que agradecemos. Carmen. Fernando, como você falou, acho que depois de uma jornada de aduaneiro, de comércio exterior, nós estamos, de fato, vivendo e testemunhando um novo momento, né? Um momento dessa parceria entre iniciativa pública e privada, dessa abertura dos fóruns. Então, acho que o que fica a mensagem aqui é acompanhar, né, o que nós temos de mudanças na legislação, o que vem efetivamente de melhoria dentro do programa OIA, para que a gente, de fato, acho que essa aqui é uma demanda que a gente tem endereçado, né, Fernanda, acho que é uma voz unânime. O OIA é um programa muito bom, eu sou muito entusiasmada com o OIA, mas ele precisa atender a todos os setores, né, todas as empresas que querem trabalhar de uma forma transparente, e com lisura dos processos, ela também quer ser parceira, e talvez não é porque eu seja uma média ou pequena empresa, né, que eu tenha que ficar de fora. Então, reconheço aqui, a gente vai acompanhar com muita expectativa o que venha dessa reforma do OIA, convido a todos para que façam também, e como disse a Fernanda aqui, é um tema muito amplo, mas obrigada pelo convite, Fernanda. Obrigada, prazer, né, Márcia, conhecê-la, e que venham mais programas OIA cada vez mais estruturados e com essa verdadeira cultura, né, de uma grande revolução ética aí para toda a sociedade, que todo mundo ganha com isso. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.